vocês pensarem, e todo o trabalho que eu dei para vocês na P1 foi baseado nisso. Isso é para vocês verem a importância dessa condição. Professora, a culpabilidade, então, é exatamente o quê? Para esses pensadores, para esses doutrinadores aqui, como Damásio de Jesus e Mirabete, e tantos outros que ali o nome não está, a culpabilidade ele é um requisito para o apenamento. E se eu sou vocês, eu anoto aí o artigo 59 do CP, para que vocês deem uma olhada básica lá depois, e vocês vão poder tirar a conclusão de vocês. Se a culpabilidade é um requisito para a conceituação de crime, ou se a culpabilidade é um requisito para o apenamento, tá? De qualquer forma, a explicação vocês acabaram de ter em sua totalidade. Deu para entender a funcionalidade desse raciocínio ou temos dúvida ainda, meu povo? Ok? E isso que fique claro aqui para todos vocês. Professora, então os outros conceitos são errados? Não. A gente não pode julgar os outros conceitos errados, porque existe base fundamentadora para o raciocínio desses mestres aí. Só que a doutrina majoritária entende, né, o entendimento clássico, juridicamente falando, é de que crime é fato típico e ilícito, ou antijurídico, como vocês quiserem, praticado por agente culpável. Porque se não for praticado por agente culpável, nem pena ele pode receber, tá? E esse agente culpável é aquele cara que pode sofrer um apenamento, que tá lá no artigo 59, que eu tô pedindo que depois vocês deem uma olhadinha com mais carinho. E aí vocês vão tirar a conclusão de vocês sobre toda essa temática, essa discussão sobre conceituação de crime. E vocês vão ouvir muita gente boa, vão ouvir inclusive provavelmente outros professores, tá? Dissertando que a culpabilidade pode ser um conceito de crime? Ah, pode. De acordo com aquilo que a pessoa engajou-se, né? Para o entendimento que ela colocou. Por isso que eu faço sempre questão de mostrar para todos os meus alunos as várias vertentes, para que eles depois possam ler, pesquisar e compreender melhor, para que vocês consigam tirar as próprias conclusões e, obviamente, né, se colocarem num posicionamento de aceitar um ou outro. Isso eu deixo a critério de qualquer um de vocês. É só uma forma de passar para vocês a doutrina clássica, né, a majoritária, e explicando, fundamentando como funciona toda essa sistemática. Tranquilo então, né? Ah, também, né? Depende de quem tá defendendo ou de quem tá acusando também, né, William? Isso aí não tenha nem dúvida. É por aí. Gosto de mentes assim. Entendeu? Então, tranquilo isso para todo mundo? Percebam que todo esse assunto que a gente está falando aqui, nós já conversamos sobre eles dentro de sala de aula, até porque tem colegas que fazem perguntas que se adiantam, né, na proposta da matéria, e a gente não pode deixar a criatura sem pergunta, e a gente acaba entrando no mérito da questão, né? Então, basicamente, o que está ali nós já vimos quase tudo. E aqui entramos aqui na nossa o PowerPoint 12, teoria do crime, sujeito ativo do crime, é o autor do delito. É só a gente pensar, fazer um recurso mnemônico, né? Sujeito ativo. Ativo. Ele está ativamente maltratando os outros. Sujeito passivo do crime é a vítima, né? É a vítima do delito, é aquela pessoa passiva, né? A gente faz esse recurso mnemônico aí pra gente não esquecer. E o objeto jurídico do delito é o bem ou interesse que a norma penal tutela, como nós falamos aqui, né? Vida, patrimônio, honra, liberdade, entre outras situações. Esse é o objeto jurídico do delito.
E o objeto material do delito não podia ser diferente. Nós estamos falando ali de objeto jurídico, legal, né? Aquilo que a lei tutela, acima. E embaixo é a pessoa ou coisa sobre qual recai a conduta do agente. Obviamente, a conduta ilícita, né? Como o homem vivo no homicídio, a coisa no furto, o documento na falsificação. Esse é o objeto material. Tranquilo aí? Vocês desculpem a perturbação de toda hora. Tranquilo aí? Entenderam? Nanana. É só para saber se a gente pode seguir, né? No... Beleza, Maicon. Essa cadeira aqui que tá me jogando para frente, um inferno. Então, vamos lá. Conduta. Outro assunto muito importante que nós já falamos. Ok, Sinara, sem problema. Nós também já falamos de conduta, mas agora vamos falar de novo, mais calmamente, né? Eu diria para vocês que também é um assunto extremamente importante, porque a conduta ela está diretamente ligada ao crime, né? A situação do agente criminoso. Então, eu acho que é de extrema importância a gente entender conduta. E é uma coisa assim que parece simples, mas que na verdade, para quem não prestar atenção, se torna dificultoso posteriormente. Bom, então, conduta. A conduta ou ação é um comportamento observado pelo direito, ou ação humana, perdão, é um comportamento observado pelo direito. Por que observado pelo direito? Porque conduta só ser humano possui, só ser humano pratica, em tese, né? Cachorro não pratica conduta, girafa não pratica conduta, este controle de ar-condicionado não pratica conduta. Porque se ele desligar o ar, a conduta é minha que o apertei. Ele não vai apertar isso sozinho. Pessoas físicas praticam conduta porque elas pensam, porque elas querem. Pessoa jurídica não pratica conduta, porque pessoa jurídica não pensa. Portanto, ela não pode praticar conduta. Professora, então a senhora está querendo dizer com isso que empresa não pratica crime? Exatamente isso. Estou dizendo e afirmando para vocês. Empresa não pratica crime. Sim, sem sombra de dúvida, Maicon, sem sombra de dúvida. Professor, então como é que fica isso quando a gente vê as empresas sendo processadas? As empresas são processadas porque um ser humano igual a mim, igual a vocês, praticou a conduta em nome da empresa. E por isso as empresas são processadas, tá? Porque a empresa não toma decisão, portanto, a empresa não toma conduta. Conduta é ação. Tem esta faca, não é uma caneta, é uma faca, tá? Uma faca. Se eu pego essa faca e tac, 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 eu fiz porque eu quis. Independente de se foi legítima defesa, não legítima defesa, não importa. Eu fiz porque eu quis. É conduta. E só quem pratica conduta é ser humano. Professora, então não existe a menor possibilidade de outra pessoa praticar crime? Não. Não existe a menor possibilidade. Uma exceção. Uma única exceção. Por estarem acontecendo há muitos anos, muitos crimes ambientais advindos de pessoas jurídicas. E como esses crimes ambientais é de difícil comprovação humana, né? Quem foi? De difícil comprovação humana. Por uma questão de política criminal, de ficção jurídica, tá? Entende-se, inclusive embasado pela própria Constituição de 88, que a pessoa jurídica pode praticar crime a nível ambiental. Como, por exemplo, a questão de Mariana, né? Essas barragens que tem estourado aí, que não foi uma só e que a gente tem visto. O estrago ambiental que se faz. Além de estrago ambiental, que não tem preço, mata diversas pessoas que também não têm preço. Então, obviamente, concomitantemente com essas pessoas que responderão,
Neste caso de acidente, de crime ambiental, a empresa também responderá criminalmente. Até porque é uma forma dela arcar com os prejuízos à natureza. Seja de que maneira for. Replantio de árvore, recuperação de rio, não importa. Então entendamos, por favor, é coisa que cai muito em prova de concurso público, é coisa que cai muito à prova da OAB. Empresa só pratica crime ambiental, a nível ambiental. Ah, ela pode ser... participar de algum polo ativo e passivo num processo? Pode sim, sempre por uma conduta humana. Tranquilo isso, meu povo? Deu para compreender? Beleza. Então vamos lá. Então, conduta é ação ou omissão humana voluntária e consciente dirigida a uma finalidade. Aí as pessoas falam, caramba, mas omissão. Omissão é um deixar de agir. Se eu deixo de agir, eu também pratico, de uma certa forma, conduta. Porque eu deixei de agir quando deveria ter agido. E me abstive daquela conduta ali, de agir. E nesse sentido, o direito entende, não é uma omissão mesmo, William. A negligência vai pegar mais a questão da culpa. Entendeu? É uma omissão mesmo. Imagina você tá passeando com seu carro zerinho, com estofamento de couro branco, você passa numa rua toda escura, que não tem nada, mas tem uma pessoa caída no chão toda ensanguentada, que você tem que socorrer, porque é uma questão, primeiro, de humanidade, segundo, de ética, moral, é situação legal, né? E aí você fala assim, caramba, não tem ninguém olhando não. Ai, eu vou botar essa pessoa toda ensanguentada dentro do meu estofado branco de couro, mas não vou mesmo. Vou meter o pé daqui. Então, até quando a gente se omite, a gente pratica uma ação até de se evadir, vamos dizer assim. E a gente deixa de agir da maneira como deveria ter feito, como se era esperado daquela pessoa. Então, percebam que a conduta, seja por ação, seja por omissão, ela tem que ser humana. No direito penal, a palavra ação é empregada em sentido amplo, abrangendo tanto a ação propriamente dita, como a omissão. E aí vem a questão da causalidade da omissão. O que é a causalidade da omissão? A causalidade da omissão é, esse cara que eu deixei de socorrer porque eu não queria manchar o meu estofado, ele morreu. Aí vem a pergunta, se eu tivesse socorrido, o fim desse cara teria sido outro? Ele teria se salvado? Ah, teria. Então, a minha omissão deu causa àquela morte ali. Porque eu deixei de agir quando deveria ter agido. Isso é causalidade da omissão. Nos termos da lei, existe causalidade na omissão, pois considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Se eu tivesse socorrido, aquele cara não teria morrido. Então, a minha omissão causou, tecnicamente, a morte daquela criatura ali. Ainda que, vamos supor que ele tivesse tomado um tiro, tá? Ainda que eu não tenha dado o tiro nele, eu responderei por omissão sim, uma vez que a minha atitude poderia ter salvado a vida dele. Entenderam o que é causa na omissão? Causalidade na omissão? Deu para vocês perceberem? Beleza. E aí entramos na questão do resultado, que também é importante para nós. Conceito. Posso sim, Carlos. Se você tivesse socorrido o cara, ele provavelmente teria se salvado. Então, a falta de atitude que você teve quando você se omitiu, você ocasionou a ele o fator morte.
uma vez que se você tivesse socorrido, ele poderia ter se salvado. Então, cria uma relação de causalidade, causa e efeito. A sua omissão gerou a ele o resultado morte. Entendeu, Carlos? Mesmo. Ok. E aí vamos para o nosso resultado. Conceito de resultado. É a modificação, nada, meu amor. Pode parar a hora que precisar ir, não se sinta tímido, não. Resultado. É a modificação do mundo exterior provocado pela conduta. Epa! Quando eu estou pensando, eu estou pensando aqui, quero matar fulano. Enquanto eu estou pensando, é crime? Não. Eu tô naquele momento subjetivo, né? Ai, eu queria tanto matar minha vizinha. Essa mulher é um nojo, não vale nada. Dá em cima do marido de todo mundo. É uma praga, é uma peste perniciosa. Quero matar ela hoje. Aí passa hoje, amanhã tu dá de cara com ela, fala, que desgraça, essa desgraçada, por que eu não matei ontem? E só tô pensando. Porque pensar não é crime. Enquanto tá aqui, ó, no mundo subjetivo, né? Está interna a sua mente. É verdade, Michael. Está interna a sua mente. Tá tranquilo. Até porque você pode sentir vontade de matar 1000 pessoas e não matar ninguém. Quando você pega esse seu raciocínio, que é a parte subjetiva até de um crime, né? E você exterioriza essa vontade, você já trouxe a sua vontade, o seu pensamento para o mundo exterior. E quando você faz isso, aí começou um problema. Porque quando você começa a exteriorizar, você começa a materializar. E quando você materializa, você está já começando a iniciar um processo daquilo que seria criminoso. E é o que fala ali exatamente do resultado. E quando a gente fala de resultado, a gente fala de um resultado criminoso, né? É a modificação do mundo exterior provocado pela conduta. Eu vou lá, olha bem, exteriorizei minha vontade, estou aqui no mundo exterior já. Depende, Ulisses, se falar é crime, se falar o quê? Eu quero matar fulano? Não. Não, você não pode usar isso como uma ameaça para fulano. Que aí você já cometeu o crime de ameaça, né? Mas você falar simplesmente ao vento, ah, quero matar fulano. Ou falar para alguém, ai, que vontade de matar fulano. Depende, tudo é a maneira como você coloca, né? E a maneira como é enxergado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas falas, né? A interpretação dessas falas. Vai que a criatura morre e você foi o cara que propagou essa ideia. Você será o primeiro a ser procurado, né? Sim, sim. Exatamente isso aí. É a liberdade de expressão. Ai, fulano de tal não vale nada. Ai, detesto. Se eu pudesse matar, eu matava. Mas até se eu pudesse matar é uma coisa, né? Matar é outra totalmente diferente. Entendeu? Agora, quando você usa isso em tom de ameaça a uma outra pessoa, é problemático. Aí você já incorre em crime, tá? Então, vamos ter cuidado com isso aí. Então, vamos lá. E aí, eu encontro essa minha vizinha, exteriorizo a minha vontade, pego uma faca e... Conduta. Conduta, gerei conduta. Matei minha vizinha. Resultado, morte. E o resultado é a modificação do mundo exterior. Enquanto estava aqui, beleza. Saiu daqui, eu pratiquei conduta. Gerou resultado? Problema. Nem todo crime exige resultado para se materializar, para se consumar. E nós vamos ver isso lá na frente, como, por exemplo, o crime de mera conduta, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Nem todo crime precisa se consumar, até porque,
Se eu pego o meu revólver e atiro em local público a esmo, eu posso não ter acertado ninguém. Não se consumou o fator resultado, mas o crime foi praticado. Sabe por quê? Porque eu coloquei em risco as pessoas que ali passavam. Isso já é um crime, ainda que sem resultado. Perceberam aí? Então, nem todo crime necessita de resultado, tá, gente? Classificação dos crimes quanto ao resultado. Beleza. Bom saber, tá vendo? Classificação dos crimes quanto ao resultado. Pode ser material. A lei prevê um resultado e exige que ele ocorra para que o crime se consuma. Como, por exemplo, artigo 121, matar. Consuma com a morte. A materialidade do ato, tá? Por isso, é a classificação material. Tom da voz? Agora tu me complicou, eu não sei de que tom de voz você está falando, do meu, do teu, do professor. Não, William, não tem importância, isso é até bom que descontrai, William, não tem importância não. Nenhuma, William, estamos em casa, literalmente. Então vamos... Desculpa, só para informar a senhora, nós aprendemos na argumentação jurídica o tom da voz. Ele impostar a voz, aí quando a senhora falou que é uma ameaça, dependendo do tom da voz, pode ser uma ameaça ou uma simples palavra. Ah, sim, perfeito. Perfeito. Tá bom, obrigado. E às vezes, né, a ameaça ela é tão convincente, ela é tão raivosa que a pessoa tem infarto ali de medo e já cai dura, facilitando todo o serviço. Entendeu? Mas é verdade, é verdade. Mas fique à vontade, William, não tem problema nenhum. Tá bom, obrigado, tá bom. Nada, querido. Vamos lá. Formal. A lei prevê um resultado, mas não exige que ele ocorra para que o crime se consuma. Acabamos de falar. Exemplo. Artigo 159. Sequestrar com o fim de obter. Eu até dei essa explicação para vocês quando eu expliquei a questão do exaurimento, que eu fiz a linha do intercrimes para vocês. Que o exaurimento seria um plus do crime de sequestro. Porque o crime já é sequestrar. A partir do momento que eu sequestrei, o crime já foi formalizado, como manda a lei. Então, a partir do momento que eu formalizo... Ô, desgraceira. Não quer um pouquinho? Pois sim. Vocês não sabem o que chegou aqui na minha frente. Vocês não têm ideia. Ah, eu vou ter que mostrar. Ai, não dá. Dá? Sabe o que é isso? É uma coisa de uma pessoa muito olhuda. Entendeu? Isso é uma tigela de brigadeiro. Entendeu? Olha que desgraceira, né? Isso é uma tigela de brigadeiro. Meu Deus, é isso aí, William. Meu Deus. Sexta-feira, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Sexta-feira. Então, vamos lá. Só para relaxar. Vamos lá entender, então. Então, quando a gente sequestra alguém, a gente já formalizou o crime. Você não precisa sequer receber o valor que você vai pedir, porque o crime já se formalizou. Não há nem o que se discutir, tá? E o crime de mera conduta, como eu falei para vocês ainda há pouquinho, né? 3 segundinhos atrás. É isso aí, Davidson. Há 3 segundinhos atrás. A lei não prevê qualquer resultado. Consuma com a conduta. Exemplo, artigo 150. Entrar no domicílio alheio. Prestem bem atenção na simplicidade disso. Mera conduta, olha o nome, mera conduta. O mero entrar na casa de alguém sem autorização dessa pessoa já pode ser enquadrado numa invasão de domicílio. Professora, mas eu pulei lá para pegar a pipa que caiu. Legal. Ah, eu pulei lá para pegar a bola do meu filho. Ah, bacana.
não teve resultado nenhum. Você não furtou nada, você não roubou nada, você não estuprou ninguém, você sequer criou um dano no patrimônio daquela criatura ali. Mas já está escrito lá no código que invadir a casa de alguém sem autorização é considerado crime. Então, o crime você já praticou, mera conduta, sem precisar de qualquer tipo de resultado. Tranquilo isso aí, galera? Beleza. Então já sabem, né? Quando vocês resolverem pular na casa dos outros, pensem 2 vezes. Em pensar que eu fiz isso várias vezes quando eu era criança. Nossa senhora, eu era rainha de pular na casa dos outros, até porque eu era a menor do grupo. E quando o pequenininho faz, não gera grandes catástrofes, né? As pessoas entendem, ai, criança. Criança, hein? Ah, gastou seu réu primário de 10 anos. É isso aí, William. É por aí, William. É por aí. Já não pode mais. Não, o resultado não, porque na verdade eu tô entendendo o que você quer dizer. E é por isso que é mera conduta, porque a mera conduta de você entrar e os doutrinadores e a jurisprudência se baseia exatamente nisso, Michael. Ah, obrigado, William. Muito obrigado. A jurisprudência e a doutrina se baseiam exatamente nisso. Por que mera conduta? Porque você não gerou um fator prejuízo ou um dano ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o fato de você entrar na casa de alguém, você já está cometendo um ilícito. Por isso que é mera conduta. Entrou, dançou. Entendeu, Maicon? Carlos. Pra você ver. Até tiro de sal eu já tomei, Carlos, quando eu era criança, né? Parece que isso só acontece em filme. E lá no interior, né? Historinha da Mônica e de Cebolinha. Até tiro de sal eu já tomei. Por pegar goiaba e coco. Mas, tranquilo. Professora, com licença. Eu tinha feito uma pergunta, mas o Carlos escreveu, aí a senhora não viu. Então, assim, a gente pode falar que o resultado está ligado ao tipo do fato típico. Porque, por exemplo, a mera conduta, né, é um ato típico ilícito, né, que seria a mera conduta de entrar numa casa. Porque deixa eu te explicar uma coisa, Michael. Geralmente, por que as pessoas entram numa casa quando vão praticar um crime? Pra fazer o quê? Sei lá, de repente furtar. Furtar, roubar, né? Então, se o legislador não coloca essa situação da mera conduta, toda pessoa que fosse pega no quintal de alguém não responderia por nada. Então, o que se entende? Quando uma pessoa invade a sua casa, ela já está praticando um ilícito, ainda que ela não te traga prejuízo nenhum. Porque se assim não o fosse, a coisa ficaria banalizada. E não é essa a ideia do legislador. Porque invasão de domicílio tem que haver proteção ao patrimônio do outro, à residência. Se a casa é asilo inviolável, se a Constituição fala isso, a mera conduta de você adentrar a casa de alguém já tem que ser considerada crime. Ainda que não tenha te trazido, em tese, nenhum prejuízo. Mas já é considerado uma situação autônoma da qual você responderá como se crime fosse. Ainda que com uma pena muito pequena. Por quê? Porque, em verdade, quando uma pessoa invade nosso imóvel, a gente não sabe a intenção daquela pessoa ali, né? E é por isso que se discute tanto na doutrina e na jurisprudência. Se essa história de você atirar em quem entra na sua casa
é um ato que deve ser aproveitado de maneira positiva ou negativa, exatamente porque é enquadrado nesse contexto da mera conduta. A intenção da pessoa é que vai distorcer todos esses fatos e demonstrar a atividade que deve ser praticada pelo dono da residência. Entendeu o esquema aí? Isso tá ligado, então, àquela linha da sucessão de eventos, né, na linha de crime, não é isso? E aí, por exemplo, o cara invadiu a tua casa, não fez nada, mas ele já invadiu, ele já tá culpado, beleza? Já fez uma coisa que não deveria. Mas vamos dizer que ele entre, mate alguém, roube a casa. Então, só pelo fato você tá falando da consunção, onde o crime maior absorve o crime menor por ser caminho para o crime fim, é isso? Isso. Aí já tá, vai acabar sendo absorvido por conta do que foi feito. Mas você não tem como saber se o cara ia fazer isso ou não, né? Antes por exemplo, de atirar numa pessoa que invadiu a sua casa. Você não sabe se ele vai fazer ou não. Aí atirou... Depende, né? Depende. Porque se você tá vendo que caiu uma pipa e o cara pulou e tá tacando marimba na rabiola pra poder pegar a pipa, você tem perfeita consciência do que aquela criatura quer, né? Ainda que erradamente. Não dá ele o direito de fazer. Agora, se o cara já pula a tua casa com uma 45 na mão, ele não foi lá pra pegar pipa, né? Então, tudo vai da razoabilidade e da proporcionalidade do ato que você vai praticar, entendeu? Essas coisas a gente tem que sempre delinear e conciliar aí nas condutas que devem ser praticadas. Esses cuidados, né? Eu sei que é complicadíssimo a gente falar disso, principalmente para quem é militar, para quem trabalha nas Forças Armadas. A mente é uma mente diferenciada, é uma mente técnica, né? Então é muito complicado a gente falar isso e ser entendido de maneira ampla. Mas aqui a gente está falando a nível jurídico. Então, quando a gente fala a nível jurídico, que é a nossa área, a nossa praia, a gente tem que conseguir discernir todas essas diferenciadoras, todas essas situações que fazem realmente a diferença, para que a gente possa ter estofo até para uma defesa, né? Tá bom. Muito obrigado, professora. Nada, meu amor. Ah, sim, Ulisses, com certeza. Até porque, vamos ser sinceros, né? Geralmente as pessoas não soltam pipa à noite, então você já fica meio que ressabiado, né? Pular na casa dos outros à noite tá pedindo, né? Tá pedindo. Aí vocês vão ver até a questão quando vocês começarem a aprender erro de tipo. O erro de tipo fala muito dessa situação que tu colocou aí, que nós vamos ver um pouquinho dele lá no final da nossa apostila. Entendeu? Aí vai falar a beça sobre isso que você colocou aí. Muito bacana. Vamos lá, meu povo. Nexo de causalidade. O nexo de causalidade tem muito a ver com aquilo que nós acabamos de explicar aqui, né, sobre a causalidade na omissão. Só que a causalidade na omissão é diferente um pouquinho do nexo de causalidade, porque a causalidade na omissão a gente deixa de praticar, acontece uma situação qualquer que vai mudar o mundo exterior aqui, e no nexo de causalidade não. Pelo contrário, só vai haver o nexo de causalidade se você atuar. Então vamos observar aqui. O nexo de causalidade, também chamado de nexo causal, ou relação de causalidade. É o elo que existe entre a conduta e o resultado. Lembram dessa minha vizinha? Eu pego essa minha vizinha e dou um tiro nela. E aí essa minha vizinha que estava assim inteirinha, morreu. Faço eu a pergunta para vocês. Se hipoteticamente é do que ainda vocês estão falando? Ainda é da mera conduta? Isso. Não, é mera conduta mesmo.
Observem que a mera conduta, olha o nome, até o próprio legislador, quando criou essa situação, ele praticamente criou para não deixar de fora como é que se diz? Uma previsibilidade de punição para quem praticar o ato de não respeitar a sua casa, né? Mas, em verdade, é aquilo que eu tô falando. Quem entra no seu imóvel com má intenção, ele simplesmente não vai só entrar. Mas se for só entrar, ele já praticou o crime. Porque o legislador não poderia deixar passar isso em branco. Ele tem que proteger tanto a propriedade quanto a própria residência, a casa, por ser um direito constitucional, é um asilo inviolável. Uma ação simples na teoria, despretensiosa, muito bem colocado aí. Entendeu? Então vai da pessoa, dono do imóvel, falar o quê? Deixa isso pra lá, entrou aí só pra pular, pegar a pipa. Mas se ele quiser chegar numa delegacia e